Olha só, vamos direto ao ponto. Existe uma tática no eFootball que é, assim, extremamente poderosa, mas que pouquíssima gente, de fato, domina. É aquela estratégia que os jogadores mais observadores, sabe? A galera lá do topo do ranking usa pra ir muito além das estatísticas óbvias de um time. E o segredo tá bem aí. É uma tática que pouquíssimos realmente entendem. Não é só sobre ter o maior overall ou as cartinhas mais raras. O negócio é entender o jogo por dentro, sabe? Num nível muito, mas muito mais profundo. E isso leva a gente para a pergunta principal: o que é que faz um time ser forte de verdade para além da pontuação geral e da raridade das cartas? A resposta está em compreender como a engine do jogo funciona, e é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Mas antes de mais nada, vamos quebrar um mito. A gente precisa entender o que o tal do elenco híbrido não é, pra só depois chegar na verdadeira essência da coisa. Bom, o que todo mundo pensa é que o elenco híbrido é só sair misturando tipos de carta. Uma base aqui, uma de destaque ali, uma épica. Mas, gente, essa é a visão superficial, a pontinha do iceberg. O poder de verdade está escondido num detalhe bem mais sutil. E agora sim vem a revelação. Vamos entender o que é o verdadeiro elenco híbrido. E olha, isso é uma mudança fundamental na forma de pensar a montagem de um time. Um elenco híbrido de verdade é construído em cima desses fatores aqui: o comportamento real da engine, os padrões da IA, a anulação dos estilos de jogo e até o peso das animações. O ponto-chave é montar um time pela função real que o jogador exerce, e não pelo nome ou pelo hype da carta. Certo, mas como isso funciona na prática? O mecanismo central por trás dessa estratégia toda é basicamente desativar de propósito o piloto automático de um jogador, ou seja, anular o comportamento que já vem pré-programado nele. E aqui a gente vê o mecanismo em ação. Pensa assim, na posição padrão, a IA de um jogador é toda comandada pelo seu estilo de jogo. Fora de posição, esse estilo é desativado. A IA então ela passa a depender só dos seus atributos brutos. E o que são esses atributos brutos? São as estatísticas centrais, o núcleo do jogador, que sobram quando o estilo de jogo é anulado. A gente está falando de passe, controle, equilíbrio, contato físico, agressividade. É a base real do jogador, que só aparece quando a gente desliga o tal do piloto automático do estilo de jogo. A consequência disso é reveladora. Sem o suporte do estilo de jogo, alguns jogadores continuam rendendo absurdamente bem, enquanto outros que até pareciam ótimos simplesmente somem do campo. É o teste de fogo para saber quem é craque de verdade e quem estava só sendo carregado pela IA. E tem mais um fator, um pouco mais sutil: a quantidade de habilidades. Cartas com muitas habilidades, às vezes, podem parecer mais pesadas, sabe? Com mais camadas de decisão. Já as cartas com poucas habilidades muitas vezes dão uma sensação mais limpa, mais direta, mais rápida na resposta ao comando. E isso nos leva a um ponto que é fundamental no jogo. No eFootball, o minúsculo vira algo enorme. Um atrasozinho no domínio da bola, um passo a mais numa animação. Em alto nível competitivo, isso muda completamente uma jogada e pode mudar o resultado de uma partida. Mas é claro, né, que essa estratégia não é infalível. Usar essa tática avançada tem vantagens gigantescas, mas também tem riscos bem significativos que a gente precisa analisar. Os prós são muito claros: quebrar padrões previsíveis da IA, encontrar valor em cartas que ninguém dá nada e ter um time que responde melhor aos comandos. Por outro lado, os contras são sérios. Exige um conhecimento profundo do jogo, nem toda carta se adapta bem, e se for feito do jeito errado, pode destruir o equilíbrio do time. É sem dúvida uma tática para quem joga com consciência. Para a gente fechar o raciocínio, vamos pensar no elenco híbrido não só como uma tática, mas como uma nova filosofia para entender o jogo. A filosofia central é essa aqui, ó. A melhor carta não é a mais rara, nem a de maior pontuação. É aquela que responde melhor ao comando e se encaixa perfeitamente na sua função em campo, não importa se o estilo de jogo está ativado ou não. No fim das contas, a mudança de mentalidade é essa: parar de montar um time que é forte no papel para começar a montar um que é forte na realidade do jogo. É uma virada de chave que os melhores jogadores entendem quase que por instinto. E isso nos deixa com uma pergunta final, para pensar mesmo. O time que está montado aí, ele é forte no papel ou ele é forte na realidade do jogo? A resposta para isso pode mudar completamente a forma de enxergar o eFootball.